Calma que não é nenhum anúncio de fim do mundo, última trombeta, apocalipse, nada do tipo. Mas talvez seja algo mais importante do que tudo isso e que você pode fazer parte. Antes de te contar o que de fato vai acontecer, eu vou dividir esse vídeo em pequenos capítulos para você ter mais clareza sobre o que vai acontecer. Afinal de contas, o comandante conta o plano para os soldados antes de eles irem para a guerra, assim como Deus te prepara aqui na Terra antes de você ir para o céu. E para aqueles que estão assistindo esse vídeo depois do dia 31 de agosto, não se preocupem, vocês ainda têm uma oportunidade que eu vou contar ainda nesse vídeo. Capítulo 1. A ressurreição. Talvez não uma história de ressurreição, mas a de um morto-vivo. Havia um garoto, por volta dos seus 17 anos e alguns meses, que estava prestes a entrar em um estado de mudança quando se aproximou de agosto de 2024. Ele estava completamente perdido, sem emoções, sem ambições, sem rumo. Acredito que até mesmo um zumbi teria mais propósito do que esse moleque. Não fumava, não bebia, mas ele tinha um vício em pornografia. Aquilo com certeza tirava todo o potencial que ele tinha. Ele era um fracassado. Duvido que ele enxergava um bom futuro pra ele mesmo. Talvez isso fosse até uma grande desmotivação muito maior pra ele. Ele não tinha nem ideia do que faria depois da escola. Nada o interessava. Como eu falei, ele estava completamente perdido. Ele estava sem rumo e principalmente sem Deus. Não que Deus tenha o abandonado. Deus sempre esteve ali por ele, mas é ele que não estava ali por Deus. Ele não fazia questão, não vivia por Cristo. E infelizmente as pessoas são assim hoje em dia. Só que como em um instalar de dedos, tudo mudou. Ele começou a se incomodar com a vida que ele estava levando, com o futuro que ele enxergava para si mesmo, com quem ele era, sabe? E é aí que tudo começou a fazer sentido. Foi a salvação de Deus para a vida dele. Ele gostava muito de jogar jogos eletrônicos como Valorant, Rocket League. E certo dia ele estava assistindo uma live de um dos seus streamers preferidos na época, o TCK. Esse streamer estava fazendo uma live no estilo IRL, sigla para In Real Life, onde ele estava gravando indo, por exemplo, a praias e lojas. Só que ele não estava em um lugar comum, ele estava nos Estados Unidos. Um mundo completamente diferente, pessoas, comércio, ambientes e principalmente energia. A energia do lugar, cara, o moleque conseguiu sentir mesmo através de uma tela. E foi bizarro, de verdade. Talvez também teve muito a ver com nostalgia, já que na época de ouro do YouTube, muitos youtubers foram para os Estados Unidos. Educoff, Nigo, John Vlogs, Manzioni. Aquele foi o sinal. Quem diria, hein? Através de uma paixão por jogos eletrônicos, um direcionamento foi dado na vida de uma pessoa. Acho que até mesmo um direcionamento é muito pouco para classificar isso. Talvez o certo seria um propósito. Capítulo 2. You Can. Ele ganhou um motivo para mudar, a necessidade bateu na porta. Um novo sonho surgiu. Ir para os Estados Unidos. Como ele faria para ir para os Estados Unidos? Ele não fazia ideia. A primeira coisa que ele colocou em mente foi aprender inglês, e assim seguiu por conta própria. O básico do básico foi através do Duolingo e aplicativos semelhantes. Depois foi para algumas aulas do professor Kenny e várias aulas avulsas pelo YouTube. Mas o que realmente trouxe impacto, resultados maiores e motivação, o gosto para aprender, sabe? Foram aulas de gringos, onde eles ensinavam inglês falando inglês. A grande diferença foi se jogar no idioma. Fora o que não poderia deixar de ser falado, as lives incríveis feitas pelo Matheus Werner. Ele trouxe aulas totalmente diferentes e imersivas e ensinou inglês como os gringos realmente falam. Beleza, a etapa para aprender inglês começou. Mas como o nosso protagonista iria para os Estados Unidos? Calma que isso aí é assunto para daqui a pouco, porque em meio a tudo isso ele também estava em outro processo, a construção de caráter. Como eu disse, foi a bênção de Deus, e ele percebeu isso, comprou até mesmo um cordão com um crucifixo para se lembrar sempre de ser grato a Deus, de sempre estar com ele e carregar o símbolo de quem agora governa a vida dele. Ele passou a viver por Cristo, decidiu mudar, se tornar uma pessoa melhor, ser menos egoísta, viver mais pelas virtudes e pelos ensinamentos, não pelo mundo. Ele começou a se disciplinar mais sobre as coisas, parou de xingar, largou o refrigerante e diminuiu os alimentos não saudáveis. Começou até mesmo a fazer alguns exercícios em casa e principalmente começou também a lutar contra o próprio vício e continuou na luta até os dias de hoje para se livrar 100% dessa maldição. E além de Cristo, o que mais motivou o garoto a mudar? E agora sim a gente volta pro como ir para os Estados Unidos, que é onde os dois mundos se encontram. Esse garoto seguiu um canal no Instagram
porque ele se apegou muito, gostou muito da maneira que eles educavam e tratavam o filho. Casal esse formado pela Ana Carolina e Pedro Diegues. E como um verdadeiro milagre, o Pedro Diegues acabou abrindo uma nova turma para o seu projeto, a YouCan, que ensina a fazer intercâmbio de maneira independente, sem agência. Uma grande coincidência, né, cara? Ou como Pedro costumava dizer, Jesus-cidência. Um objetivo e um caminho, as coisas acabaram se encaixando. Durante as aulas e todas as atividades propostas pela YouCan, ele largava a timidez, largava o medo e simplesmente comentava e interagia. É sobre exposição. Exposição muda tudo, cara. Quando você se expõe, você começa a ser visto. Você se destaca, você realça o seu valor. E foi dentro da YouCan que ele acabou ouvindo falar sobre um tal de David Goggins, que, se você não conhece, é um dos caras mais tops quando o assunto é sair da zona de conforto. Só para vocês terem ideia, ele tem um recorde mundial de flexões em barra fixa. Foi 4.030 em apenas 17 horas. Foi então que o desenvolvimento pessoal acabou entrando na vida do nosso protagonista. Ele leu o livro do David Goggins, Nada Pode Me Ferir, onde ele se deu conta o quanto um ser humano é capaz de fazer, mas se contenta em ser e fazer pouco. O primeiro vídeo de desenvolvimento pessoal que teve muitos impactos na vida desse rapaz foi A Ânsia de Ter e o Tédio de Possuir, do Miguel Expert, que falava sobre o tempo e a importância que damos para coisas fúteis e não agradecemos pelos bens que temos. Então nunca mais parou de ir atrás de conteúdos que o fizessem ser uma pessoa melhor, até mesmo mergulhou de cabeça no estoicismo. Depois parou no vídeo Arrisque Antes Que Seja Tarde, do Henrique Bajete, e gostou muito do conteúdo que ele trazia, virando até mesmo um membro da Create, a comunidade dele, e sempre se lembrando de criar mais para o mundo. Na altura do campeonato ele estava 100% dedicado na YouCan, não só por ser o caminho para realizar o seu objetivo, mas também por todo o apego, todo o propósito que a empresa, que a YouCan tinha, e que continua tendo até os dias de hoje. Foi quando ele ficou sabendo que o Pedro queria aumentar o alcance da YouCan que ele se decidiu em oferecer ajuda, e ao mesmo tempo, com uma grande jesuicência, o Pedro acabou chamando esse rapaz, esse moleque, pro time da YouCan, assim como outro aluno também foi chamado, o grande Little César, que, cara, é uma pessoa incrível também. Então os três formaram uma grande equipe, talvez até mais do que isso, uma família. Foi cerca de 6 meses trabalhando tanto na YouCan quanto na produção de conteúdo. Tava tudo indo bem, parecendo até mesmo um paraíso. Os resultados finalmente começaram a tomar forma, só que de repente, boom, novos termos dos Estados Unidos que os impediram de continuar, pelo menos até o momento. E mesmo que não tenha dado certo, também não deu errado. Toda essa jornada foi extremamente valiosa, aprendizados, experiências, vivências, vínculos fortíssimos e principalmente mudança. E se você ainda não percebeu, o personagem principal sou eu, e essa é a história da minha mudança. Capítulo 3, a minha missão. Eu ainda não fui para os Estados Unidos, mas eu sinto que eu fui para um lugar melhor do que os Estados Unidos. Eu fui para mim mesmo, para o meu propósito, para a minha mudança. Eu sinto que eu posso mudar o mundo. E é isso que eu vou fazer. Eu decidi gravar meus vídeos, colocar a cara, levar uma mensagem importante para as outras pessoas. Eu quero ser luz nesse mundo de escuridão. Eu acredito que todo mundo tem salvação. Até mesmo eu tive. E se eu tive, você também pode ter. E o objetivo principal desse vídeo não é nem contar a minha história, é mostrar que você também pode mudar. Eu, um cara que a cada 5 palavras, 7 eram palavrões, consegui parar de falar palavrão. Nós somos capazes de tudo. E tudo depende da nossa vontade. Saiba que independentemente do seu erro, da sua idade, do seu vício, você pode mudar. A misericórdia de Deus é maior do que qualquer pecado. Dê o primeiro passo para sua mudança. Ele com certeza vai ser o mais difícil, mas será aquele que te permitirá alcançar conquistas valiosas na sua vida. Não precisa nem mesmo ter um começo grandioso. Comece de maneira leve, mude pequenos hábitos inicialmente, como até mesmo arrumar a sua cama. Evite pegar o celular assim que você acorda, comece a ler uma página de livro por dia. Apenas comece, dê o primeiro passo para sua mudança. A minha vontade por mudar veio do nada e acabou atraindo acontecimentos que me deram clareza. Um caminho se formou na minha frente e eu segui, sem mesmo saber onde ele daria. E se eu pudesse voltar no tempo, eu teria feito as mesmas escolhas. Porque tudo isso faz parte de mim, cada memória, cada experiência, cada vivência. Eu sou feito de tudo isso. Sem passar por tudo isso, eu não seria quem eu sou hoje. São as suas experiências que te tornam único. É o teu jeito que te torna especial. Saiba que você não é uma pessoa sem importância se você ainda não tem uma missão ou um propósito. Tudo acontece no tempo certo, então pode relaxar um pouco.
Só que isso não é desculpa pra você também não fazer a sua parte, certo? E pode ser que o tempo certo seja agora, neste vídeo. Eu espero de verdade que esse vídeo seja o despertar de muitas pessoas. Eu espero ser a luz no fim do túnel. E pra isso eu vou trazer aqui algumas perguntas, alguns questionamentos, algumas reflexões pra você ir respondendo. Se você quiser pode ir pausando o vídeo, tá? Pra você não ficar muito perdido, não ficar muito correria. E cara, de verdade, eu quero muito que você pause o vídeo pra você se concentrar mais. Pegue um lápis, um papel, uma caneta, sei lá, e comece a responder as perguntas que eu vou fazer aqui escrevendo. Não deixa só no pensamento, sabe? Coloque em palavras pra você ter mais clareza. Quero que você se conecte de verdade com profundidade. Então bora pra primeira pergunta. O que você não quer se tornar? O que quem você não quer se tornar faria? Quais são os passos para se tornar essa persona? Quais são as fases e etapas? Onde você quer chegar? Qual é seu objetivo principal no atual momento? O que você gosta de fazer? Para você, qual seria a sua versão ideal? Quais são todos os seus objetivos? Divida o seu objetivo principal em etapas, pelo menos 5 etapas. O que você tem que fazer para alcançar cada etapa? Quais são os passos necessários? O que te torna único? Quais são os passos para você se tornar a sua melhor versão? Quais são os seus hábitos que você procura mudar? Por que você quer mudar seus hábitos ruins? O que você deve fazer para mudar esses hábitos ruins? Responda como se fosse a receita para fazer um bolo. Como você se vê daqui a 5 anos se você continuar vivendo da mesma maneira de hoje? E como você se enxerga daqui a 5 anos se vivesse da maneira que a sua versão ideal viveria? Quais foram as suas principais mudanças recentemente? Escreva um texto aberto sobre o que você está sentindo agora em relação a todas essas perguntas. Viaje, só vai transformando os sentimentos em palavras. Qual é o seu propósito? Se você não tiver um, simplesmente escreva o que você acha que é o seu propósito. Escreva 5 vezes: eu sou capaz de mudar. Todos os dias serei 1% melhor. Após responder tudo isso, eu quero que você reflita e medite sobre essas respostas. Tente alinhá-las para formar mais clareza sobre o que você está sentindo e qual é o seu propósito. Tente fechar seus olhos e respirar fundo. Lembre-se de que você não foi feito para viver no automático. Depois de tudo isso, eu quero te explicar o porquê de tanto simbolismo nesse vídeo. Por que assistir isso antes do dia 31 de agosto? É simples. A minha mudança começou há cerca de 1 ano atrás, em agosto de 2024. Tá sendo o aniversário do meu progresso. E eu quero que vocês também comecem agora em agosto. Como forma de comemoração por eu ter mudado tanto, eu quero fazer com que mais pessoas mudem, que mais pessoas se tornem melhores. Então, a partir de hoje, eu quero que vocês mudem. A partir de hoje, eu quero que vocês comecem a mudar. É hoje que todos vocês começarão a própria mudança. É hoje que você vai deixar de ser uma pessoa medíocre para se tornar uma pessoa especial. Você vai fazer parte do menos de 1% das pessoas do mundo. Você vai fazer parte de um grupo que quer mudar, quer se tornar melhor e fazer do mundo um lugar melhor. Eu tenho certeza absoluta que você também é capaz de fazer isso. No próximo agosto eu quero te ver orgulhoso de quem você está se tornando. Quero ver a tua melhora, cara. Leve a sua evolução a sério. Construa a sua melhor versão. Eu quero ver quem que realmente vai se dedicar e se orgulhar de quem tá se tornando. Quero ver quem realmente vai acatar a mudança. Eu, sinceramente, quero mudar o mundo. Nem que seja como uma pessoa enxerga o mundo para uma pessoa. E você? Você tá disposto a mudar? Se você quer se juntar a mais pessoas que estão dedicadas a mudar, ter conteúdo com mais profundidade, ter vídeos exclusivos e fazer parte do 1%, eu te convido a fazer parte da comunidade Arroy. A minha comunidade é dedicada em te trazer mais clareza e fazer você ter direcionamento durante a sua jornada moral e espiritual. Se essa oportunidade te interessou, acesse o primeiro link aí na descrição e venha viver o seu propósito. E se você está assistindo esse vídeo depois do dia 31 de agosto, não se preocupe. Você também pode mudar. Nunca é tarde para mudar. Mas quanto mais você demorar, mais difícil vai ser a sua jornada. Então mude hoje para agradecer amanhã. A sua versão do futuro tá contando com você. Todos nós temos um propósito, mas nem todos nós temos clareza sobre qual é o nosso propósito. Jamais pense que você é inútil ou não tem significado por trás da sua existência. Você é muito importante para mim e para muitas outras pessoas que te amam e te admiram. E é claro, não se esqueça. Viva a vida com vida.